Under the Dome. Essa é uma série de mistério e ficção científica de 2013. Essa história se passa em uma cidade pequena que se chama Chester Mill. De cara dá pra ver que parece ser uma cidade muito normal, como qualquer outra pequena. Mas logo no começo, nós somos apresentados a um homem que se chama Dale Barbara. Ele estava no meio de uma floresta enterrando um corpo. E como Dale estava com a testa um pouco machucada, dá a entender que foi o Dale que matou essa pessoa, depois de uma briga. Mais tarde, depois disso, ele estava tentando sair da cidade, mas ele deu de frente com o carro do xerife e isso deixa ele com um pouco de medo. Ele pega sua arma e fica preparado para qualquer coisa que pudesse acontecer. Mas quando os policiais passam, ele acaba dando de frente com um monte de vacas, e ele precisou desviar com muita pressa. Ele quase se dá mal, mas ele sai ileso disso. Mas pouco tempo depois, a cidade toda foi afetada por um terremoto. As pessoas ficaram em choque por conta disso. Então, de repente, de uma forma repentina, algo caiu do céu na frente do Dale, e ele fica em silêncio. Uma vaca que estava em pé só caiu do nada porque algo cortou ela ao meio. O Dale foi lá dar uma olhada e viu que ali tinha uma parede invisível. Ela literalmente cortou algumas casas no meio, e um cara que se chama Joel foi até o Dale para ver se ele estava bem. Ele estava tão surpreso quanto o Dale sobre isso. Dessa forma, o xerife com a sua parceira que se chama Linda Esquivel foram informados de que a energia da cidade inteira parou. Os telefones pararam e a internet também não funciona. As conexões via satélite também pararam de funcionar. E quando eles estavam olhando para o alto, tinha um avião passando, mas para surpresa de todo mundo, ele colidiu com a barreira invisível, mostrando que isso não era só uma parede, mas sim uma cúpula gigantesca. As pessoas entraram em pânico. Um homem que se chama Phil e que trabalha na rádio estava tentando ter uma conexão com outras estações fora da cidade. Eles estavam confusos do porquê só eles estavam no ar, mas o Phil fica feliz porque teria mais pessoas para escutar eles. E ao mesmo tempo, nós vemos um caminhão na estrada indo em direção à cidade. O Dale tenta impedir ele de continuar o caminho, e de fato funciona. Os policiais chegaram para investigar essa parede, mas isso tudo estava além da compreensão de alguém ali. O vereador da cidade, que se chama Jim Haney, também chegou, mas ele também não entende nada. Foi mostrado que todas as estradas que levavam até a cidade foram travadas, e isso está causando muitos acidentes. Então, para impedir isso, vai ser necessário eles fazerem um aviso de segurança de emergência. E aqui, nós somos apresentados ao Junior e a Andy. Eles estavam tendo uma manhã daquelas, e o Junior diz para ela que estava apaixonado, mas ela diz que não estava sentindo o mesmo, e isso faz eles brigarem. Então ela dá um tapa na cara dele e sai dali. O moleque ficou de coração partido. E agora, nós vemos uma família. Uma mãe que se chama Caroline, a Alice e a Nori, que são as duas filhas dela. Elas estavam visitando a cidade, e elas já estavam planejando de sair dali, porque elas não sabiam da existência da cúpula. Uma repórter que se chama Julia também estava na cidade. Ela foi chamada por uma mulher para investigar algumas atividades suspeitas. A mulher diz que ela viu um total de 6 caminhões carregando propano para a reserva da cidade. A mulher acha que era demais e estava sendo usada para outros propósitos. A Julia promete que vai investigar isso. Já o vereador foi até a estação de rádio e anuncia o estado de emergência para as pessoas ficarem atentas. A Caroline escutou aquilo, mas acha que seja apenas uma propaganda. Só que elas acabam presenciando um caminhão se chocar com a parede na frente delas. A Nori, como estava com muito medo do que acabou de acontecer, teve uma convulsão. E no momento que ela estava inconsciente, ela falou alguma coisa sobre estrelas rosas. E a Caroline levou ela para o hospital. Lá estava cheia de pessoas que sofreram acidentes por conta da parede invisível. E aqui nós vemos o Dale e a Julia lá no hospital também. A Julia estava procurando seu marido, mas ela descobriu que ele não estava trabalhando lá no domingo e provavelmente ele estava mentindo para ela sobre isso. Então do lado de fora, o Dale encontrou a Angie e eles conversam enquanto fumam um pouco. O Junior vê aquilo e fica com muitos ciúmes. O amor dele era obsessivo e todas as fronteiras da cidade estavam sendo guardadas pelos militares para os acidentes pararem de acontecer. E cientistas com especialistas estavam tentando descobrir o que estava acontecendo, mas eles não conseguem ter uma resposta sobre isso. Depois de tudo isso, nós vemos o vereador encontrando o xerife e perguntando sobre o propano. Eles conversam um pouco sobre como eles estavam tentando salvar a cidade, além de conversar sobre a cúpula, mas o xerife não queria falar sobre esse assunto.
O Dale, por outro lado, fica na cidade por apenas um dia e ele não tem um lugar para ficar, até porque já era para ele estar longe dali. Então, durante a noite, o Junior foi lá conversar com ele, e no final, isso não foi tão legal, porque o moleque estava muito obsessivo. O Dale, por outro lado, não entende o que ele estava fazendo de errado, mas eles foram interrompidos pela Julia. Como todo mundo sabe que adolescente nasce pra fazer merda, aqui não seria diferente. Eles estavam festejando do lado da barreira e estavam ignorando o estado de emergência da cidade. Aqui, o Joey conheceu um cara e estava conversando sobre tudo isso, mas ele teve uma convulsão e fala sobre estrelas cor-de-rosa, igual tinha acontecido com a Nori. A sua irmã, que é a Angie, estava em casa, mas o Junior invadiu a casa dela e a sequestrou. Ele levou ela para um abrigo antiaéreo do seu pai e fala que ela deve saber o que está acontecendo. Então foi mostrado que o pai dele, na verdade, é o vereador. Ele sempre foi bem paranoico com segurança, por isso ele construiu esse abrigo. E enquanto isso acontecia, a Julia levou o Dale para sua casa para deixar ele passar a noite lá, já que ele não tinha para onde ir. Tava tudo indo muito bem, até o momento que o Dale vê a foto do marido dela. Era o homem que ele tinha matado mais cedo. O xerife e a sua parceira estavam fazendo patrulhas, mas quando ele chega perto do domo, o marca-passo dele simplesmente explodiu, e isso acabou matando ele na hora. Um flashback da parte da manhã mostra que o Dale estava na cidade só pelo marido da Julia, e conversa com ele sobre algum tipo de pagamento que o médico não quis pagar, e isso causou uma briga entre eles. Então, o Dale atirou nele, só que sem querer. Isso foi um acidente, e não era para terminar assim, mas ele sabia que seria condenado, então ele enterrou o doutor. E quando o Dale acordou, ele percebeu que o seu colar não estava com ele. Ele pergunta para Julia se ela viu, mas ela disse que não, e vai ficar de olho. Mas aqui o Dale percebeu que ele deixou cair onde ele tinha matado o marido dela. Já os policiais foram correndo para ver o xerife, mas ele estava morto nos braços da Linda. O Joey, com o seu amigo que se chama Ben e que ajudou no momento que ele estava tendo convulsão, pergunta o que ele estava querendo dizer com estrela rosa, mas ele não se lembra de ter dito isso. E enquanto tudo isso acontecia, o pessoal da rádio conseguiu de fato entrar em contato com o pessoal de fora da cidade. O nome da mulher é Dudy, e ela conseguiu ouvir os soldados conversando, mas não consegue falar com eles. Os soldados também estavam confusos sobre isso, e o vereador foi até um restaurante para tomar um café da manhã, e a Linda correu lá para falar que o xerife morreu. Eles foram na hora para a agência funerária da cidade, e enquanto isso no abrigo, o Junior prendeu a Angie e ela estava ao máximo tentando sair, mas não consegue. O Junior foi até lá e ainda acorrentou a coitada. Ele estava achando que ela estava assim porque a cúpula apareceu, e quando a cúpula for embora, ela vai voltar ao normal. Por conta disso, tá na cara que ele tem problemas de saúde mental. Enquanto isso, o agente da funerária, Lester, era um amigo do xerife e ficou muito chocado com a morte dele. Mas, quando a Linda sai dali, o vereador comenta com o Lester algo sobre a importação do propano que tinha acontecido no mês passado. Eles provavelmente estavam escondendo algo na cidade, e pelo menos o xerife não iria abrir a boca. Naquele dia, a Linda entrou na delegacia e viu o vereador procurando algo no escritório do xerife. E quando a Linda pergunta o que ele estava fazendo, o Jim apenas diz que estava dando uma olhada no testamento, e a Linda acredita nisso, mas na verdade ele estava procurando a papelada sobre o propano, e isso poderia colocar ele e o Lester em apuros. Como eles não encontraram, eles acreditam que os papéis estavam na casa do xerife, então ele fez o Lester ir lá pegar. Já a Julia foi até a torre da rádio e descobriu que eles poderiam escutar os militares. Eles descobriram que eles estavam tentando cavar para entrar na cúpula, mas eles não conseguiam cavar até o fundo. A Julia espalhou a notícia para toda a cidade através do rádio, e isso causa pânico mais uma vez. O Ben e o Joey estavam observando os cientistas do lado de fora estudando a cúpula. Eles queriam ver se a água tem algum efeito nela, mas não dá em nada. A cúpula servia como uma peneira muito grossa e a água vaza um pouco para dentro. Já o Dale foi procurar o seu colar na cabana, mas o Junior chegou lá e logo em seguida ele fala que o Dale dormiu com a Angie, mas o Dale diz que ele estava delirando e ele não vai embora dali. Dessa maneira os dois começaram a brigar e o Dale derruba ele rapidão sem grandes problemas. O Lester estava na casa do xerife procurando os papéis sobre o propano, e ele encontra os papéis embaixo de uma gaveta e bota fogo neles.
Mas deu merda, porque o fogo se espalhou e tomou conta da casa toda. Várias pessoas chegaram até ali e tentam apagar esse fogo, mas sem um caminhão dos bombeiros fica meio complicado. As pessoas se reuniram para dar um fim nesse fogo, e a Linda escutou o Lester gritando e corre lá dentro para ajudar ele. Assim, deixando ele com os paramédicos, a maneira que o pessoal conseguiu de apagar esse fogo foi derrubando a casa toda com uma retroescavadeira. Um dos policiais, que se chama Paul, afirma que eles nunca vão sair dessa situação e tem medo que eles comecem a se matar em breve. Então ele começa a atirar na cúpula, mas a bala volta e mata um outro policial. O Paul foi preso, e depois que escureceu, os adolescentes foram andar de skate e patins, e a Norris foi conversar com o Joe. Ela queria carregar o seu telefone, então ele leva ela até a sua casa porque lá ele tem um gerador. O pessoal da cúpula já estava ficando bravo e começando a protestar, mas o Jim tenta acalmar eles, pedindo que eles se ajudem nesse momento de necessidade. O Paul tinha sido trancado, mas ele teve uma parada cardíaca ali, e a Linda correu para ajudar ele, mas na verdade ele estava fingindo. Ele prendeu ela e saiu dali. Já no abrigo, o Junior chegou até a Angie e ela reparou que ela vai precisar manipular ele. Vai ter que fingir que gosta dele. Então ela conta sobre o túnel que eles costumavam ir quando eram crianças, e ela começou a manipular ele e de fato estava dando tudo muito certo. Mas por enquanto ele decidiu ir sozinho nesse túnel para ver se dava para sair de fato da cúpula. O Jim, por outro lado, estava na delegacia e encontrou a Linda presa, e o Jim tira ela dali. O Paul saiu de lá com um rifle e balas. Ele é perigoso, então eles começaram a procurar por ele. Enquanto isso, o Jim organizou uma equipe de busca, e a Carolyn estava preocupada com a Norrie porque ela não voltou para casa. Ela estava na casa do Joey, mas a Carolyn não sabia. O Jim começou a pegar as pessoas para ir atrás do Paul. O Dale também entrou para fazer parte, porque ele demonstrou ser um ótimo líder quando a casa estava pegando fogo. Então todos os homens chegaram até a floresta para procurar o Paul. O Dale mostrou toda a experiência que ele tinha e disse que ele era militar. Enquanto isso, o Junior estava indo pro túnel e lá a Julia viu ele e pergunta onde ele estava indo com aquela bolsa. Mas ele responde de uma forma nervosa e isso deixa ela bem desconfiada. Ela começou a seguir ele e chegou até o final do túnel. Agora, indo pro Joel, ele estava com a Norrie ainda tomando um café. Ele nunca tinha ficado assim com uma menina sozinho antes e isso deixa ele um pouco nervoso. Mas a Norrie era bem confiante, e enquanto eles estavam conversando, o Ben apareceu com outras duas garotas para carregar os celulares. Ele estava querendo usar o gerador, e com receio o Joey deixou. Já o pessoal da floresta encontrou o Paul, que atirou na perna de um cara. Então o Jim e o Dale foram atrás dele. Lá no túnel, o Junior descobriu que o domo também passa por ele, e quando a lanterna dele caiu perto do domo, ela explodiu como aconteceu com o marca-passo do xerife. A Julia apareceu aqui e ele não fica nada feliz, ele fica muito bravo e começa a socar a parede invisível. A Julia se senta para conversar um pouco com ele, e aqui o Junior diz que os machucados nele foram feitos pelo Dale e que era para ela ficar longe desse cara. Enquanto isso, na casa do Joel, o pessoal fez merda porque agora tava cheio de gente usando o computador, telefone e tudo mais. E isso fez tudo entrar em curto e todos saem dali. Já na floresta, o Jenny e o Dale encontraram o Paul, e aqui a Linda veio atrás e meteu uma bala nele sem pensar duas vezes. A Carolyn chegou até a casa do Joey e pede para sua filha ser mais responsável porque ela não avisou ninguém. Os dois deram as mãos aqui, e isso fez eles entrarem em convulsão juntos. E de novo, eles falam sobre a Estrela Rosa, e para finalizar, o Junior voltou até o abrigo. Ele levou um kit de primeiros socorros e a Angie ajuda com os machucados dele, mas ela guarda uma tesoura escondida. Essa é a primeira parte de Under the Dome. O que vocês acharam dela? Logo tem mais. Obrigado por assistirem e até a próxima.